Opa, seja bem-vindo ao AgriCast, o seu podcast do agronegócio. O AgriCast, ele é realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. Hoje, no 6º episódio, nós vamos abordar um tema que está ganhando cada vez mais relevância, tanto no âmbito nacional como internacional, que é justamente o manejo dos bioinsumos on-farm. E para tratar desse tema, nada melhor do que o Albert Guedes. Ele é o CEO da Solubio, ele é técnico agrícola, especialista em gestão de agronegócio pela FGV e, acima de tudo, um exímio empreendedor. E comigo aqui, co-host desse episódio, Ricardo Assis. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Albert, a todos que estão nos acompanhando. Tenho certeza que vai ser um bate-papo extremamente enriquecedor, com um case de sucesso que é a Solubio. E também esse compartilhamento de experiência que eu acho que é muito importante. Perfeito, Ricardo. Albert, seja muito bem-vindo. Você não sabe o tanto que a gente fica contente da sua presença aqui. Nós sabemos da sua dedicação com esse projeto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É sempre uma satisfação, primeiro, encontrar os amigos e poder fazer esse bate-papo e também levar um pouquinho daquilo da história e daquilo que a gente tem feito, contar os nossos acertos, nossos erros também, A vida não é feita só de acertos, mas contar um pouquinho da história e o que a gente vem fazendo para tentar tornar o mundo melhor e deixar um legado aí durante a nossa passagem, E você já tem impactado muito o mundo dessa maneira. Nós vamos abordar aqui no decorrer desse episódio. Mas, Albert, só para a nossa audiência entender, quem é Albert Guedes? Qual que é a história pessoal do Albert Guedes até ele chegar a esse patamar, à frente aí da Solubio, que tem impactado não só o meio ambiente, como a produção propriamente dita de uma maneira sustentável, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Quem que é essa figura? Olha só. A gente já conhece um pouco, pessoal. Nós somos amigos, tomamos cerveja junto, temos um grupo... a Quinta das Prosas, Albert? Inclusive os dois fundadores da Quinta da Prosa estão aqui, Ricardo e Albert, que cada vez mais ficamos mais amigos, conectando os empreendedores locais. Mas para a nossa audiência entender um pouquinho da história do Albert. Então, Thiago, a história é longa, Mas eu não sou tão velho assim, Eu sou Albert Guedes, tenho 41 anos, sou natural lá de Caçapava do Sul, uma cidade interiorana do Rio Grande do Sul. Sou técnico agrícola, como você bem falou, depois eu fiz gestão em agronegócio e a minha história começa, sou filho de pequenos produtores, sempre fui muito inquieto, sempre gostei... Seus pais produziam o quê? Pequenos produtores de hortaliças, trabalhei com arroz, com 12 anos eu trabalhava em lavoura de arroz, trabalhei em lavoura de soja, cortei muita soja na mão, na foicinha, ainda arrancando soja que não tinha condição de colher, trabalhei na lavoura de arroz com uma pá no ombro, e sei bem o que é isso, lavrei a boi, não foi para contar não, lavrei alguns meses aí, não foi vários anos, pessoal, porque minha passagem no interior, mas eu morei até meus 15 anos, 14 anos de idade, eu morei no interior, depois eu fui fazer o técnico agrícola. E você fez em qual cidade? São Vicente do Sul, Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul, hoje é o IFE. Fica mais para o sul? Fica próximo de Santa Maria, 180 quilômetros da minha cidade, eu fui com 14 anos estudar, então... Eu tive essa vivência de campo, sempre vivi. Meu pai teve propriedade, quebrou, em 87 ele quebrou, vendeu o que tinha dentro de uma propriedade agrícola. Também por falta de orientação, o momento era difícil, econômico na época. Então, assim, tive essas passagens, lavrei a boi, trabalhei com boi lá, acordado de madrugada para juntar boi no fundo do campo. Fui ter energia elétrica na minha casa com 6 anos de idade. Olha só. Então, até os 6 anos de idade eu não tinha nem energia elétrica em casa, então eu passei essa... Minha infância no interior, eu gosto, sou apaixonado pelo interior, E eu sou da época que eu sempre falo, eu via os parentes nossos, assim, os tios que foram embora para a cidade. Meu pai optou por ficar no interior e é lá que ele mora até hoje, onde ele nasceu, na propriedade que era dos meus bisavós, na verdade. Inclusive é o único da família que ainda mantém a propriedade lá. Olha que bacana. É a única propriedade da família toda, que era uma grande fazenda na época do meu bisavô. Hoje é só o meu pai que tem 15 hectares lá. Então, assim... eu vivi essa história, essa época em que as pessoas que iam para a metalurgia, que iam para o comércio, iam para a cidade, enfim, os tios que foram para a cidade, eles se desenvolver, crescerem, criarem os filhos, darem estudo,
E ter os carros bons na época. Eu lembro que os meus tios vinham de Passat, vinham de Golzinho, carrão, de Paraty, hein? né? De Marajó. Sim. E o pai tinha, adivinha o quê? O velho e bom Fusquinha. 63. Os Fusquinha lá, 60 e poucos. Então era isso, sabe? A gente tinha aquela, poxa, só quem vai para a cidade que se dá bem, né? E a gente viu acontecer essa mudança da atividade rural e hoje ser grandes empresários rurais, pessoas que se desafiaram, saíram de lá, vieram para o Centro-Oeste. E eu sempre tive vontade de ser alguém na vida. Se eu não vim nesse mundo para passar por ele, eu vou tentar fazer algo diferente, né? E eu sempre vi essa dificuldade do produtor. Então, e assim, pô, tudo que é novo custa mais caro. Sim. Qualquer inovação dentro do agronegócio custa muito mais caro. Tem um produto novo, custa mais caro. Às vezes nem é tão novo, né? Às vezes é uma molécula lá antiga que mistura com outra antiga e diz que é nova e ela custa mais... de certa forma inovou, mas não tem nada de mais caro para cobrar mais caro. E custa mais caro. Na mão das multinacionais está tudo certo. Eu acho que tem um papel muito importante aí pós-revolução, que veio toda essa questão da industrialização, do crescimento do agronegócio, e as multinacionais, por sua vez, e as estruturas de pesquisa tiveram um papel importantíssimo. Perfeito. E aí minha vida foi essa. Aí eu passei por várias passagens. Se for contar a história toda é muito longa, mas vocês até sabem bem das minhas passagens. Né? Tem algumas... Mas é muito inspirador, Albert. É gostoso de contar, olhar o passado, né? A gente às vezes quer olhar para o lado e ver o cara que está muito melhor que a gente, profissionalmente, economicamente, mas assim, pô, a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? A gente tem que... Com certeza. O desafio da vida é nós nos superarmos a cada dia a nós mesmos, não aos outros, né? Então a gente não vem no mundo para superar os outros, a gente tem que superar a gente mesmo. E é interessante porque hoje o que a gente vê, as pessoas olham o palco das outras pessoas, mas não conhecem os bastidores. Os bastidores é só quem os rala, né? Quem, igual você contando. E, Albert, eu sou assim... extremamente grato, eu tenho certeza que a maioria daqui da região, aos gaúchos. Né? Os gaúchos, eles revolucionaram o sistema de plantio, eles trouxeram essa tecnologia, essa pegada. Hoje, obviamente, tem vários outros, de outros estados que também são mega produtores, mas assim, tive a oportunidade de ter um amigo ali na década de 80 que tinha acabado de chegar e vi o que era o plantio sem esse conhecimento, acesso ao conhecimento. Eu acho que a gente tem um equívoco nisso, Thiago. O que acontece? O Rio Grande do Sul, e agora me veio a cabeça, não é nada que eu tenha preparado, né? Como em tudo que a gente vai falar aqui. Mas eu falo assim, bate-papo pra gente trocar ideia olha mesmo. Só, cara, o que me veio à cabeça, né? O Rio Grande do Sul foi colonizado por italianos e alemãos, principalmente. Algumas regiões mais alemão, alguns holandeses, que algumas regiões, algumas colônias holandesas. Perfeito. E esse pessoal já veio sofrer da história das famílias, da mudança, do porquê que eles fugindo da guerra, fugindo de sistemas políticos desafiadores que eles vieram e encararam. Então, assim, se a gente for ver, e assim, eu não tenho origem nem italiana nem alemã, mas eu fui criado no meio de pessoas dessas origens, e depois, mais a gente vou contar um pouquinho da minha passagem dos 12 anos que eu fiquei na cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade de colonização alemã, de muito trabalho, muito desenvolvimento lá, é o 3º polo metal mecânico do estado do Rio Grande do Sul, mas enfim, os italianos e alemãos têm essa característica de buscar algo, melhorar, crescer, né? Não se contentar, nunca estar satisfeito, né? E é isso que aconteceu, se a gente for ver, a maioria dos gaúchos que a gente fala que colonizou o Centro-Oeste, que foi para o Mato Grosso, que veio aqui para o Centro-Oeste, são os italianos e alemãos. Né? Então, assim, eles têm pedigree, têm origem de família que realmente se desafiou muito mais que eles, inclusive, e que o desafio dessas pessoas que vieram para o Centro-Oeste foi enorme, né? Então, assim, quando eles chegaram aqui, o pessoal vê hoje os caras andando de caminhonete nova e tendo as lavouras que a gente vê, é barbada, né? Mas não sabe o que era encontrar um cerrado que não tinha estrutura nenhuma e que os caras vieram para debaixo de uma lona com as esposas, com tudo, Eu fico imaginando como é que era o transporte, a logística, como é que você descoava grão, tudo muito demorado, né? Se hoje é complicado... Eu estava, a semana passada, né? A gente vai misturando os assuntos, mas eu estava semana passada num cliente na região de Formosa e ele me contando que ele veio com o pai dele, infelizmente logo que veio, passou um tempo, ele conseguiu dar condição para o pai dele, começaram a plantar, o pai dele comprou área e ele pegava um caminhãozinho de Formosa e vinha trazer soja num caminhãozinho toco com 8 mil quilos em Catalão. Catalão. Nossa. Era Catalão ou era aqui? Não, aqui na divisa nossa, aqui, como é que é? Mineiros? Divisa com Minas ali, Com Minas vai ser o quê? Itumbiara? Itumbiara, isso mesmo.
Tu imagina vindo de Formosa com um caminhãozinho. Poxa. Ele vinha, e aí ele vinha, tocava direto, e a mulher dele vinha junto, recém-casados. Quando voltava, ela tirou a carteira de caminhão, voltava vazio, ela voltava dirigindo, chegava lá, carregava e ele virava de volta. Olha que com história. 9 toneladas. Então, assim, aí tu vê hoje o cara com uma puta uma fazenda. Então é isso. Mas parece ser fácil, né? Parece ser fácil. Mas a história da gente não é diferente, cara. Eu saí, formei técnico, fui trabalhar na prefeitura da minha cidade. Você tem irmão, Albert? Tenho um irmão mais velho, 10 irmão anos mais velho que eu. Ele tá na área também? Tá na área agrícola, ele reside lá, ele trabalha com serviço de colheita, trabalha em propriedade agrícola lá. Então, assim, desde novo, você foi impactado, influenciado por esse meio do agronegócio. Sempre, né? Sempre. Você sempre teve essa clareza que era isso que você queria fazer? Não, o mundo vai dando... O destino é uma coisa muito legal, né? Que a gente vai... Os caminhos vão sendo trilhados e a gente não sabe o rumo certo, né? Uhum. E que bom, né? Se a gente soubesse, talvez não teria tanta graça, a gente eu trabalho junto com o Ricardo, para quem não sabe, a gente fala assim, primeiro você levanta o voo, na hora que você estiver lá... Você vai arrumando a coordenada. E não é diferente hoje. Então, a gente começou essa história lá no Sul. Aí eu fui trabalhar numa empresa de fertilizante. Trabalhei algum tempo numa empresa de fertilizante. Depois fui para a área de defensivo, né? E até que eu resolvi empreender, começar o meu negócio. Eu, a esposa, um filho de 3 anos e a vontade de ter um negócio. Ali que te deu o estalo? Eu tive a oportunidade de um cliente. Tudo na vida são oportunidades, né? Um parceiro me deu oportunidade, por isso que eu fico tão grato hoje de poder dar oportunidade para outras tantas pessoas, seja prestador, seja o nosso time. Então, é tão bom quando a gente pode dar oportunidade, porque alguém lá atrás te deu oportunidade. Então, assim, eu sempre falo, se eu conseguir dar oportunidade para alguém que possa transmitir isso e dar oportunidade para outras pessoas, eu já sou um cara realizado, né, na vida por isso. Então, um dia uma pessoa me deu uma oportunidade, um grande amigo meu, agrônomo, me passou a fazer projeto numa fazenda que eu dava assistência, acompanhava, e ele fazia os projetos. Ele disse, Albert, não vou fazer mais, tu faz. Grande amigo lá de Panambi, eu não tinha nem CREA na época ainda como técnico, e ele assinava os projetos para mim, e aí foi o meu grande estalo de, vou começar. E já era a ideia de bioinsumo? Não, era ainda consultoria agrícola, voltada para algum negócio, sempre voltada para a questão de redução de custo, impacto, como que a gente realmente vai produzir dentro de uma propriedade com menor custo, fazer um manejo diferente. Aí logo eu entrei na questão de fertilidade de solo. Já estava assim falando em agricultura de precisão? A agricultura de precisão começou em meados de 2006 ali, eu comecei em 2007 com a agricultura de precisão. Tava bem então assim, comecei do nada lá com uma motinho, depois a gente foi a um ponto, chegamos a ter 6 quadriciclos, uma equipe de 15 pessoas no campo, prestando serviço para algumas cooperativas. E quando que foi o estalo, falar assim, cara, bioinsumo é o lugar, é ali que eu vou explorar? Eu conheci uma propriedade no Mato Grosso que trabalhava com um modelo de produção ainda caseiro, nas caixas d'água lá, e na época falavam-se muito na questão Mas antes disso eu quero ainda falar da importância da família, né, acompanhar e apoiar. O apoio da esposa, do filho na época ainda com 3 anos, mas assim... eu larguei para trás um emprego que eu tinha um salário razoável. Né? Tirar a estabilidade, essa é a vida do empreendedor, né? E assim, para ir alugar uma casa, um escritório, um móvel alugado, um computador alugado, 2 carrinhos financiados, 2 uninhos financiados. Isso no Sul ainda? No Sul, lá em Panambi. Foi quando eu ia mudar de cidade ainda, que não tinha nenhuma familiar. E nós saímos de Palmeira, que é a minha esposa de lá, e fomos para Panambi. Com a vontade de ter um negócio. Olha que interessante. Os valores que eu ganhava fixo não pagava o aluguel de casa e do escritório. Era um escritório de... sei lá, 20 metros quadrados. Fala ali que tá o grande lance, né? Eu falo de você tirar o risco, a sua paz, a sua estabilidade e falar, vou. É muita coragem. Não tem jeito, né, cara? Eu acho que tem que encarar. Eu lembro que quando ia no supermercado, o dinheiro era contado e tinha que, né, às vezes dava para dar o Kinder Ovo do filho, às vezes não dava. É fato isso, não é? Né? E é tão bom olhar para trás e ver isso, né, cara? Então, e aí, cara, a força de vontade de alguém que tá do teu lado te apoiar. Sozinho tu não faz nada, né? Seja os amigos te apoiando, seja... E as pessoas acreditarem em você, né? Sim. Então foi isso que aconteceu. As pessoas foram acreditando na gente. Seus pais acreditaram? Seu irmão? Eu acho que eles não tinham essa visão ainda, né? Eu já tinha corrido um pouquinho o mundo, já tinha rodado o mundo, modo de dizer, mas já tinha ido para outras regiões, morado sozinho, né? E eu quis encarar isso, né? Depois eles foram vendo, aos pouquinhos, foram vendo. Hoje eu trago meus pais aqui, eles ficam encantados com o que vê. Com toda certeza. E aí a gente começou um negócio de consultoria. Quando foi 2011, então ontem ainda o Mafra, nosso cara de marketing lá, Albert, hoje vai bombar porque mostra a data que eu iniciei no CNPJ, que era a Agroplan, né? Eu constituí a Agroplan em 2007, a empresa de consultoria em 2012, eu constituí a Agroplan Soluções.
que é o atual CNPJ, que em 2016 virou, de fato, a Solubil. Estou tentando fazer um cálculo aqui. Você tinha 29? Exatamente. 29 anos? Exatamente. Com 24 eu comecei... Em 2007 eu comecei a empreender, né? Então tinha menos um pouquinho, 25, 26 anos. Foi a primeira empresa lá, Agroplan, empresa de consultoria. Em 2011 eu conheci essa ideia, então, do manejo biológico produzido na fazenda, de uma maneira meia rústica ainda, produzido na caixa d'água, na região do Mato Grosso. E na época tinha muito comentário do problema da helicover, porque é a lagarta que aterrorizou o pessoal por um tempo na Bahia. E aí o pessoal falava que tinham conseguido controlar através do uso de BT, que é um bacilo thuringiense que controla, é uma bactéria que controlava essa lagarta. E o pessoal só trabalhava com isso na época. Eu peguei essa ideia e levei para os meus clientes. Pode ser uma ferramenta inovadora para os meus clientes para diferenciar o meu trabalho. E logo aquilo ali o vizinho começou a contar para outro. Em 2009 eu já tinha 8 fazendas que eu atendia, em 2011, desculpa, já tinha 8 fazendas que eu atendia, consultoria, agricultura de precisão. Aí eu fazia planejamento, fazia a parte de projeto, fazia a parte de contabilidade, fazia a parte de jurídico, tinha um parceiro jurídico que vinha para o meu escritório para fazer, minha esposa é advogada também. Então, em parceria, fazia várias ações de soluções, né? Por isso que era... Bem que ele não montou a AgriCompany, né? Senão estava enrolado. Mas posso dar várias ideias. Pode sim, com toda certeza. Aí, cara, levei para dentro de 3 fazendas que eu atendia, 3 ou 4 fazendas, e aquilo começou a dar certo. Às vezes melhor, às vezes pior, mas era um custo muito baixo. Sim. E tinha um resultado relativamente bom. E o vizinho começou a pedir. Aí eu logo me dei conta, porra, não é... É um mercado. É um negócio, isso aqui não é só uma ferramenta para o meu cliente. E a gente criou a segunda empresa. Aí imagina como é que era, né? Dinheiro de uma cruzava para outra. Sem gestão. Não, gestão zero. E foi indo, foi crescendo. Eu e a esposa construía as caixinhas d'água com tubinho PVC na garagem de casa. E saía lá, entregava para os caras, vendia. Achava soluções no mercado e levava para os produtores. E a coisa foi desenvolvendo. Em 2014 eu vim para o Centro-Oeste, vim para a região aqui de Rio Verde. O que fez você vir para cá? Um amigo que tem fazenda lá. Você tinha um contato, falou... Um amigo de lá, de uma turma de quinta, inclusive, né, que trouxe a oportunidade de eu vir para o Goiás, me apresentou outros produtores, a gente começou em umas 8 fazendas da região do Montevideo, Rio Verde, e começamos a desenvolver um trabalho ainda na caixa d'água. 2015, ilustre amigo e cliente aí de primeira hora, seu Valdecir Sovernigo, me desafia a criar algo que fosse diferente, que ele queria algo diferente da fazenda. Vocês conhecem a fazenda dele, sabem que ele é diferenciado. É uma referência. E ele disse, Albert, eu quero algo diferente para minha fazenda. E eu fui atrás, né? E desenvolvemos junto com um parceiro lá do Colégio Evangélico, que hoje, inclusive, é o engenheiro responsável por toda a parte de inovação de equipamentos e melhoria contínua nossa aqui da fábrica. Veio ano passado para cá. Desenvolvemos a nossa primeira biofábrica. Fomos para a Bahia, já fomos demandados. O pessoal no começo, numa feira lá, achava que era para tudo que é coisa, mas fomos demandados, já voltamos e 2 clientes aqui do Goiás compraram a ideia. A gente voltou com aquela máquina para o sul, que não servia ainda como... Era um protótipo, só ela não era funcional. Fizemos as 2 primeiras máquinas daqui e a primeira da Bahia. E aí começou a história de 2016, que começa a Solubil. A gente desenhou literalmente, o planejamento nosso para os próximos 5 anos era... A gente desenhou na garagem da minha casa, de uma quinta a um domingo, né? E lá a gente criou várias visões de mercado, de concorrência, do como fazer, montamos todas as matrizes SWOT, aquela coisa bonita lá, matriz de risco... Criamos nossas inspirações, inclusive se vocês forem lá no nosso Open Space, vocês vão ver as 6 inspirações, pessoas que nos inspiram, que vai desde o Walt Disney, Ayrton Senna, Tim Ferriss, Madre Teresa. Eu e minha esposa como fundadores, os outros 4 cofundadores que eu convidei na época para vir fazer parte, que é o Maurício, o Leandro, estão com nós até hoje, são nossos diretores, gerentes, tesoureira, né? Estão todos com nós. Cada um deles trouxe uma pessoa como inspiração por algo que construiu ou fez na vida, né? Hoje eles são o nome das nossas salas de reunião lá, das 6 salas de reunião lá do nosso Open Space. Enfim, e aí ali começou a história literalmente da Solubil, que a gente criou um modelo, a ideia da solução integrada para entregar para o produtor uma solução de manejo biológico com farming de ponta a ponta, né? Claro que isso foi evoluindo ao longo do tempo e está muito longe de estar perfeito. Só te interrompendo, Albert, para a nossa audiência entender o que é esse on-farm. Nada mais é que produzir na fazenda. Nós somos meio que a Nespresso do agronegócio. A gente entrega uma máquina, uma cápsula e o suporte para ele produzir o bioinsumo. Em vez de ele produzir o café, que é o que o cara produz na máquina da Nespresso em casa, na quantidade, na hora e na qualidade que ele quer, a gente produz o bioinsumo. Né? Nada mais é que bactérias e fungos, né? São 2 projetos distintos, mas bactérias e fungos
onde a gente fornece uma máquina, todo o projeto, na verdade, a máquina, que é uma biofábrica, é patente nossa, depois desenvolveu, apareceu um monte no mercado aí, depois é normal, né? É normal. Isso e é bom, né? Que bom que o todo vai junto, né? Todo mundo, e tem espaço para todo mundo. Aí quando você vê que tem pessoas que estão atrás te copiando, é que você está no caminho certo. A gente está no caminho. Está longe de estar perfeito, a gente sempre diz, não, a perfeição é uma coisa que a gente vai correr constantemente atrás dela, mas a gente espera nunca chegar nela, porque a hora que a gente chegar nela, a gente vai se acomodar. E quando a gente se acomodar, a gente quebra um negócio. Então, a gente tem que estar em constante evolução, né? Então, a partir daí, a gente criou esse modelo e começou a realmente desenvolver. Em 2017, a gente montou nossa primeira planta e verticalizou os processos que eram terceirizados, buscava produto de um, matéria-prima de outro. E é difícil achar isso, né? É difícil, tem que ter equipe técnica, tem que, investir em pesquisa. E a gente sempre foi, cara, investindo literalmente tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia mais um pouco. A conta é grande também, né, nesse longo do tempo, né? Não tem jeito, né? Não constrói um empreendimento que nem a gente construiu sem fazer conta. Então, a gente com certeza. Corre atrás, mas muita gente foi acreditando. Estamos chegando hoje a quase 400 fazendas com o projeto Solubio, aproximadamente 3 milhões de hectares com o projeto. É muita coisa. É muita coisa, muito trabalho. São quase 700 pessoas hoje no projeto envolvidas diretamente, né? A gente tem 6 revendas próprias, mais a fábrica. Então, em 2017, voltando um pouquinho, a gente montou a primeira planta nossa no Tocantins, adaptamos uma planta de medicamento lá e começamos a verticalizar alguns produtos, não conseguia tudo ainda, porque faltava capital, faltava experiência, conhecimento técnico de tudo, e fomos estruturando. Em 2019, a gente viu que nós não íamos mais dar conta e o nosso plano que nós tínhamos feito em 2016, que era para até 2021, já estava se realizando em 2019. Anteciparam. 2 anos. 2 anos antecipado e a gente viu, poxa, vai gargalar e a gente vai ficar... E a gente vai ter que dar um próximo passo. E aí aparecem as pessoas na tua vida que... O universo conspira. Conspira, pessoas que vêm para te ajudar. Eu brinco, né? Eu tenho vários pais, na verdade, mas pais no bom sentido. Pai eu só tenho um, mas assim, pessoas que acreditam na gente, que apostam, né? E apostam de várias maneiras, seja trazendo ideia, dando ideia, como foi o seu Valdecir, como foi esse cliente e esse amigo lá atrás na Agroplan, como foi a Rio Paraíso, por exemplo, que abriu as portas para a gente para apoiar o projeto e nos ceder a área ali e participar junto, né? Então, assim, coisas que é de Deus só e a gente acredita muito nisso, sabe? Acredita que a gente sempre fez o bem, sempre tentou ser sério, comprometido com as pessoas que acreditam no nosso projeto, acreditam na gente no final do dia, né? Porque no final do dia é uma pessoa. Não, e a gente conhece, o Albert, um pouco da cultura da sua empresa. Aquela vez que a gente foi lá fazer aquele treinamento, a gente percebe que a cultura ela está impregnada ali dentro. E assim, é um motivo de grande inspiração você ter chegado com esse projeto tão grande e inovador. E você tá junto com as pessoas ali de uma maneira tão horizontal, não tem distância entre você e o... Não pode ter, na verdade, né? Isso é inspirador. Você sabe o que é também interessante, que ele falou? É a importância aí do planejamento, né? Planejamento com execução. Fez um planejamento para 2021, 2019, o negócio já estava, né? E esse planejamento você contou com a consultoria? Como é que foi? Partir de vocês? Na verdade, foi quando eu trouxe, eu não falei, só pincelei ali, quando eu trouxe os parceiros, o Maurício, por exemplo, ele veio como consultor. E logo eu trouxe ele para... Maurício, não quer fazer parte? E ele já tinha um know-how. Ele tinha know-how, morou em mais de 50 países, rodou o mundo. Um cara então, assim, super experiente. Passou por muita experiência, administrador nato, assim, gosta da área de estratégia, apaixonado pelo projeto. E o meu próximo CEO, né? Quero contar um pouquinho dessa fase aí. Que legal. O Maurício passou por várias áreas da empresa, desde a parte como CFO, como estratégico, como fazedor de PPT, como ele mesmo brinca, né? É o cara que mantém a relação com fundos de investimento, com todo o mercado financeiro, relações institucionais fora do país. A semana mesmo, a gente chegou essa semana da Suíça, que estava num programa lá da ONU que a gente participa. Agora já estamos convidados para a COP27 apresentar o nosso projeto. Então, assim, ele é o cara que leva a Solubio para fora e eu sou o cara, ele brinca, né? Tu cria, eu pego as tuas ideias e transformo. E organizo, exatamente. Então, como se diz, é um complemento. É um complemento, a gente tem uma parceria muito grande e claro que as outras pessoas também foram imprescindíveis, que veio se somando ao time, está cada vez mais profissionalizando. A Michele, a mão de ferro lá no financeiro, que sempre segurou as pontas e brigou pelo caixa da empresa, né, o Elias na área de desenvolvimento de mercado. E a questão da gestão, Albert, tá te interrompendo, também foi terceirizada? Não, a gente foi evoluindo muito dentro do time, trazendo pessoas, claro, consultoria. Em 2017 a gente passou a fazer parte da Endeavor, nos primeiros programas, foi em 2017, foi ali que eu aprendi o que era empreender, né? Na verdade, até então, o pessoal disse, era feeling. Exato,
tu trouxe o pessoal como fazer parte da empresa. Isso é uma técnica muito importante. Os empreendedores do mundo todo fazem isso. Eu não sei o que é isso. Eu fiz no intuito de fazer algo diferente, que eu pudesse segurar porque eu não podia pagar o salário que eu achava que eles mereciam ganhar, que eu tinha que dar uma cenourinha para eles ir ganhando ao longo do tempo, sim, né? E graças a Deus a cenourinha virou algo bacana, assim, que pode dar uma estabilidade financeira para eles. E mais do que isso, né, a satisfação de fazer parte de um projeto que ficou tão grande, né? E Quantos funcionários vocês têm hoje? 664 pessoas hoje. Direto? Né? Direto. Olha só. Hoje direto, fora indireto, né? Que a gente tem... Que impacta muito mais. Muitos parceiros, seja na produção de equipamentos, seja na parte de pesquisa, com várias universidades, centros de pesquisa que a gente tem distribuído em todo o Brasil. Vocês estão em quais cidades? Você sabe de cabeça? Quantas, mais ou menos? Hoje a gente tá em todos os estados produtivos, né? Todas as regiões produtivas do Brasil a gente tem clientes. A gente tem a nossa sede aqui em Jataí, então hoje a fábrica aqui é a nossa sede. Tem e que orgulho, né? Com certeza. Tem a nossa revenda aqui em Jataí também, a gente tem uma revenda Solubio, que é a Centro-Oeste Bioinsumos, na verdade, né? A fachada é Solubio. Sim. A gente tem Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, né? Nordeste. Né? Carlão tá lá também. O Carlão tá lá também. Da exatamente, Exata. Da Exata. A gente tá em Gurupi, Tocantins, a gente tá no Mato Grosso, na região da 163, em Nova Mutum, e na região do Sapezal, né, no Grande Parecis. A gente está no Rio Grande do Sul, né, com uma revenda lá em Cruz Alta. A gente acabou agora de locar uma estrutura para começar uma revenda em Mato Grosso do Sul, em Dourados. E a expansão para o ano que vem deve ser São Paulo e mais uma região ainda que está indefinida, mas deve ter mais uma em São Paulo e mais uma talvez Maranhão. E vocês almejam o mercado internacional? A gente está olhando já, começando uma negociação já Paraguai, já tem uma demanda, olhando um pouquinho para o mercado dos Estados Unidos também, que tem oportunidade, né? Tem muita oportunidade na África, por exemplo, o Maurício estava na Suíça agora, encontrou com grandes produtores da África, tem oportunidade de mercado lá. A gente olha como uma oportunidade, mas claro, sempre com o pé no chão. Aqui é um mar de oportunidade, a gente tem que explorar essa oportunidade aqui, de com maneira certeza. a ser mais eficiente, a gente rampou uma fábrica, então a gente montou essa estrutura em 2020. E é uma estrutura fantástica, nós pessoal. Nós estamos com 26 meses do zero. Vocês tiveram a oportunidade de ir lá, não no zero, mas não no zero, mas já... Vocês foram lá, tinha só alguns barracos levantados lá, não tinha nem piso. Assim, não dava pra gente ter uma noção do que ia se transformar. Você faz a visita lá, é uma coisa impressionante. De primeiro mundo. Tem que ir com ele, porque é quase um labirinto ali, tanta coisa que tem, né? E já tá em ampliação, né? Olha que coisa bacana. Agora é fazer estabilizar essa produção, treinar, rampar todos os times. A gente está conseguindo, graças a Deus, não é fácil, uma estrutura pesada, seja de equipamentos, de qualificação de time e tudo mais. Claro, trazendo gente experiente já de outros mercados para nos ajudar, seja em controle de qualidade, seja em boas práticas de produção, seja no escalonamento dos próprios bioprocessos ali, né? A gente trouxe vários especialistas para a produção de fungos, doutores com mais de 15 anos de mercado. Estamos investindo num centro de pesquisa em Brasília, que eu esqueci de falar, que vai ser um dos maiores centros de pesquisa de bioinsumo do Brasil. Uma estrutura, trouxemos a doutora Rose Monerá para ser a nossa líder de pesquisa de P&D, né, com mais de 30 anos de Embrapa. Ela Olha e mais 12 pessoas que também vão trabalhar junto no time delas lá, todos mestres, doutores, especialistas na área para desenvolver e inovar. Fora as parcerias que a gente tem com as Embrapa, com as universidades, com o centro de pesquisa, né? Então, a gente sempre investiu muito pesado nessa questão de pesquisa, porque é um caminho, né? Tem que estar sempre inovando, trazendo algo que vai agregar mais valor para o produtor e tudo mais, né? Ô, Albert, até aproveitando, para talvez as pessoas não conheçam, qual que é assim, a grande vantagem de se trabalhar com o manejo de bioinsumo e com os defensivos, né, tradicionais, os defensivos químicos? Você tem vantagem... eu acho que o mundo pede isso, né? É uma necessidade. Sustentável. Mais sustentável, e tem que ser sustentável porque a gente até fala no nosso vídeo, né? Não é sustentável para ser bonito, é sustentável porque é verdadeiro. E a gente tenta ser o mais verdadeiro possível, de maneira que ele seja realmente economicamente viável, tecnicamente correto, ambientalmente, né, correto também. Então, tem que seguir e socialmente também faça o papel social dele. Então, a gente tem que trabalhar muito esse tripé, e o modelo que a gente traz, que é o on-farm, realmente ele se sustenta pela questão econômica, pela questão de gerar emprego, logística, né, e o produtor e dar autonomia, né? O nosso grande desafio é democratizar o uso de bioinsumos
dentro da propriedade. Porque então, me parece que ainda tem, talvez por falta de conhecimento, um certo resistência. Não só isso, se é né? porque... Tem uma política também das empresas, né? E o Albert enfrentou e enfrenta ainda, né? Porque sem dúvida, tá né? brigando com gigantes. Brigando com gigantes. Sem dúvida, a gente está num mercado que é de grandes empresas, e é muito disputado. Um mercado hoje de 60 bilhões, que deve pelo menos 30%, 40% disso virar manejo biológico, seja on-farm, seja produto de prateleira. Então, assim, é uma mudança, uma quebra de paradigma, uma mudança na matriz da maneira de se manejar as culturas no Brasil e no mundo também. A Europa está buscando isso, porque tem vários viés, né? Primeiro, essa questão da pegada sustentável, mas tem uma necessidade que é a quebra de resistência que vem acontecendo com os químicos. São mais de 50 anos no Brasil usando repetidamente químico, né? Que desestrutura solo, que cria esse desequilíbrio da natureza, né? Então, o que o biológico está fazendo? Voltando esse equilíbrio. Eu estava falando, a semana passada, tive uma propriedade, foi a minha primeira propriedade no Rio Grande do Sul, que a gente começou a trabalhar, onde, cara, tu vai lá, claro que aí tu vai dizer, não, mas só o bioinsumo da Solubio resolveu isso. Não, gente, a gente sozinho não é nada. É um conjunto de ações que tem que fazer do outro lado, dentro da porteira, seja de rotação de cultura, seja de implementação de mix de plantas de cobertura, de plantas de ciclagem de nutriente, uma série de ações que vão contribuir, né, para isso. Mais isso que a gente está fazendo também. Mas assim, quando muda a cabeça do produtor, e esse produtor foi o primeiro produtor que começou lá em 2011 e tal, mais de 10 anos, com manejo biológico. Ele estava lá na caixa d'água ainda. Estava lá na caixa d'água e foi mudando, foi acompanhando, né? Eu digo que sempre tem que ter os loucos para acompanhar a gente e acreditar na gente, né? Se não tiver esses malucos aí, a gente... A gente não tinha iPhone. Não tinha iPhone, não vai a lugar nenhum, né? Então, esse cara é o cara que tu vai em qualquer lugar da propriedade dele, planta quase 1.000 hectares lá, e tu cavoca com a mão, tu consegue cavocar 30 centímetros. Olha com a mão. E tu acha minhoca em qualquer lugar da propriedade. Olha que bacana. Eu não preciso dizer... Minhoca quão né? sadio Sim. é o solo dele. E assim, ele vem quebrando o recorde de produtividade dele mesmo com custo ínfimo. E aí entra uma outra situação também que me parece que é bem mais vantajoso, né, Albert? Porque quando você pega os defensivos tradicionais, eles estão muito atrelados ao dólar, à importação. Exato. A gente passou Até por um problema agora. Né? Justo. Você fica na mão dele. Então, assim, exatamente. Então, um produto 100% nacional, porque as bactérias, os fungos que a gente trabalha estão na natureza. O que a gente faz? A gente isola da natureza, faz toda a validação, passa por todo, IBAMA, Anvisa, Ministério da Agricultura, né? Passa por todo esse processo. Como que tá essa questão? Desculpa te interromper, porque vem na cabeça aqui pra gente não perder. Mas a questão da regulamentação. O país é um país muito burocrático, nós sabemos. Está evoluindo muito, né? Tem vários processos aí que está evoluindo, né? O pessoal está entendendo a realidade disso, está sendo quebrado desmistificado algumas coisas que o pessoal tinha uma insegurança, né? Mas tem vários viés, né? Tem vários interesses por trás das grandes empresas até dos pesquisadores. É fato isso. Não adianta a gente, né, tapar o sol com a peneira. Faz parte esse desafio. Lobby, né? O Uber para entrar no Brasil teve resistência, né? Sim. E vai ter os prós e contras, mas claro. Como nós tem os prós e contras, não é perfeito. Sim. E vai ter o produtor que se adapta a ele, vai ter o produtor que não se adapta e tá tudo certo. Por isso que tem mercado para todo mundo. Perfeito. E é crescente. Mas claro, ninguém quer perder a sua fatia. Tá todo mundo disputando. Claro. Né, os bons produtores, os produtores mais modernos, mais audaciosos, mais inovadores. Sim. Né? Envolve grandes valores também. Envolve grandes valores, sem dúvida alguma. Então, assim, a gente vem conseguindo conquistar o nosso espaço, buscando, tá sempre envolvido nas políticas públicas, mostrando realmente aquilo e fazendo todo um papel de mostrar que é um caminho. Uhum. É um caminho, não é o caminho único, mas é um caminho que pode sim... Eu acho que agora também vocês até... Porque a gente está, né, ainda em campanha, né, mas tivemos aí a campanha, vários representantes. Eu acredito também que isso foi falado também para esses próximos representantes. Porque eu vi recentemente, a gente viu, né, que teve até uma proposta que foi lá no Senado, né, e teve depois toda uma movimentação, porque vocês também têm que ficar acompanhando isso, porque sempre tem esses interesses. Acho que a gente é a empresa que mais está próxima disso na questão da regulamentação. No final, todos vão se beneficiar. O produtor vai se beneficiar. Com certeza. A gente já tem... A gente passou por várias provações, né? Primeiro era proibido, depois o pessoal entendeu que não era proibido, depois que era ilegal, depois que não funcionava, que era perigoso. E o pessoal foi vendo que
foi quebrando essas barreiras. Essas barreiras que é normal num negócio inovador, né? Sim. E a gente foi tendo a atitude de fazer acontecer, né? Eu acho que muitas vezes faltou para alguns órgãos de pesquisa fazer isso, botar em prática e melhorar ao longo do processo, ao longo do tempo. Porque nada começa perfeito, né? Se a gente for esperar a perfeição, a gente não começa nada. Se a gente for esperar a empresa perfeita ou de qualquer coisa, a gente tem que começar, né? Albert, voltando um pouquinho aqui, que eu queria até te fazer esse questionamento, no on-farm, vocês passam treinamento para o produtor, para o colaborador dele? Ele precisa ter uma especialidade para estar tomando conta disso? O grau de complexidade também? Não existe um grau de complexidade, existe um grau de cuidado com o manuseio, com o processo, para que você não contamine o micro-organismo. Não é que o micro-organismo te contamine, é para você não contaminar. Então, assim, a gente sim faz um treinamento dentro da fazenda. É sensível. A gente tem um time que a gente chama de assistente de qualidade Lab Farm, que fica periodicamente acompanhando. No máximo 10 fazendas tem um biólogo nosso acompanhando, dando suporte, visitando semanalmente. Que bacana. Né? Além do time de eficiência agronômica que fica cuidando da parte de campo, tem o time de qualidade que são biólogos, engenheiros de bioprocesso. E cada fazenda tem também uma estrutura. E cada fazenda tem uma estrutura que a gente projeta e entrega dentro da fazenda para ele produzir nas melhores práticas possível, né? Onde tem uma lógica de entrada de matéria-prima, saída de produto acabado, fossa para ter todo esse controle dos resíduos e tudo mais. Então, assim... Todo esse processo vocês acompanhando. O ambiente é tudo projeto nosso, a gente coloca lá em comodato para o cliente, inclusive. Os containers, containers. Precisa de um espaço amplo? Como é que é? Não, é bem compacto, na verdade, porque é dimensionado para cada propriedade. Mas a gente atende propriedades hoje de 500 hectares a propriedade de 70 mil hectares, para você ter uma ideia. Desculpa até fazer uma analogia mais palpável até para nossa audiência. É como você comprar uma piscina. O cara vai lá, faz buraco, instala todo o encanamento, processo, deixa o negócio projeto funcionando e faz dimensionado para a demanda daquela propriedade, seja capacidade de plantio, de pulverização. Então faz todo esse acompanhamento. Por isso que eu brinquei que é a Nespresso com treinamento e acompanhamento técnico. Então, mas ótima analogia essa. Né? Então a gente tem todo um acompanhamento para que o produtor produza com qualidade, que dê segurança. A gente tem laboratório de controle de qualidade licenciado em cada região, não próprio nosso, é de terceiros. A gente não gosta de interferir nisso, né? Dar autonomia para o cliente. Muitas fazendas de grande porte que a gente atende tem o próprio laboratório dele, né? com um especialista, com um laboratorista especializado, biólogos, agrônomos, enfim, engenheiros de bioprocesso, para fazer o controle de qualidade dele, e assim ele consegue realmente dimensionar e ter a certeza do que ele está aplicando. É perfeito? Não, está longe, de novo. Sim, repito. Claro. Não é uma fórmula de foguete. Mas não tem nada perfeito? Não tem. A gente está sempre em constante aperfeiçoamento. Então, esse é o desafio, né? No empreendedorismo é isso. Você faz o planejamento e vai testando, deu certo, segue, não deu certo, faz as... Repete, readequa. Faz as adequações, mas eu acho que é importante isso. O modelo é fantástico, a gente vê, né? A gente acompanha desde o início da instalação e muitas vezes até não sabem a dimensão hoje que é a Solubio, né, para Jataí, para a nossa região, para o Brasil, né? Hoje, quantos empregos estão sendo gerados aqui na nossa cidade, a movimentação que é. Então, você vê, nós estamos falando de uma cidade pequena, tem um pouco mais de 100 mil habitantes, então a gente vê o tanto que impactou, porque toda hora é um carro da Solubio, é um uniforme da Solubio, são pessoas da Solubio. Os maiores empregadores aqui da cidade. Então assim, e até falar sobre questão de gestão de pessoas, assim, Albert, hoje você não conhece mais todo mundo, não tem jeito, né? É um desafio muito grande, né? Todo mundo me vê chamando de mano e mana lá dentro, e minha querida, né? Porque é o meu jeito de ser, mas a gente não consegue... Você vai perdendo esse controle... a gente não deixa de ter contato, eu tô sempre fazendo evento com todo mundo, evento online, vídeo pra galera. Fica impossível. Mas assim, a gente tenta manter esse máximo contato, mas é impossível conhecer todo mundo. Há poucos dias eu fui na nossa filial da Bahia, fazia 2 anos que eu não ia na filial lá, porque eu realmente fiquei dedicado à obra. Então, assim, uma das coisas que eu tô me reinventando e tentando me readequar foi isso, né? Eu fiquei praticamente 2 anos e meio focado na obra da Solubio aqui, então passamos pela pandemia, e a obra não parou, foi aquela... Ali te deu um medo na pandemia? Eu fiquei muito preocupado, porque tinha uma conta feita, um compromisso feito, e a gente não sabia o que vinha pela frente, né? Se o mercado ia abrir, se não ia abrir... A responsabilidade de parar uma obra que eu ia ver que ia travar ali na frente, que era a nossa demanda desse ano, por exemplo, se a gente tivesse parado por 6 meses, 3 meses,
nós não estaríamos com a obra pronta em 2022, não ia cumprir nossos compromissos. Sim. Nós ia ter uma conta para pagar e não ia ter como operar uma fábrica. E, graças a Deus, né, de novo... Graças a Deus. A gente conseguiu vencer a pandemia, não parou ali, teve todos os cuidados. Graças a Deus, não tivemos um caso de Covid lá dentro da obra. Olha só que bênção. Então, assim, foi uma coisa de Deus mesmo. Mas, assim, não tinha um dia que eu não subia na maquininha lá e dizia, pessoal, álcool, máscara, vamos seguir, a gente precisa trabalhar. Muita gente de fora, né? A grande maioria dos empreiteiros estava lá, nós passamos com 150 homens trabalhando, né? E muita coragem e vontade, assim, e a proteção de Deus. Mas foi fantástico. Então, eu fiquei esse período basicamente dedicado à nossa geração de capacidade, né? Que é a fábrica. Agora eu estou indo para outra área dentro da empresa, né? O Maurício assume em janeiro, 1º de janeiro, assume como CEO da companhia. Você está achando bom passar esse bastão? Eu acho que assim, são fases. A gente tem, ciclo. E a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Parece redundante, mas tem que fazer o que tem que ser feito. E onde que nós, empreendedores, nós, sócios, temos que estar numa empresa? Aonde a empresa mais precisa e aonde mais a gente vai gerar valor. Não interessa se for no cabo da enxada, não interessa se for na função que for. É onde gera valor para a companhia. Então, o meu papel agora vai ser estar à frente do conselho, mas também estar como um embaixador dos clientes, lá visitando o cliente, entendendo as demandas, vendo oportunidades, que eu gosto disso, sabe? Gosto de ir para o campo. Já faz 30 dias que eu praticamente não paro muito na operação aqui, já estou rodando, né, as filiais e clientes, porque é o meu papel inovar, ver oportunidade, trazer novos negócios, né? A gente tem várias parcerias e novos negócios que a gente está construindo em paralelo junto com a Solubio, seja alguns negócios plugados à Solubio, que seja de tecnologia, de qualificação, seja de inovação de novos negócios mesmo, né? A questão da estimativa, assim, de um valuation é um número aberto, transparente? Muito relativo isso, né? Eu acho que o número não diz nada. Eu acho que, quer dizer, diz assim para o mercado financeiro, né? Uhum. Eu acho que isso é muito empírico. Porque Falar que a empresa vale 500 milhões ou vale 1 bi, cara, a gente está nessa faixa? Tá, mas isso aí eu acho que vale muito mais o legado que tu está fazendo. Não, com toda certeza. E as pessoas que tu está impactando verdadeiramente, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Quanto eu estou impactando, quanto estou crescendo, não só financeiramente, mas estou crescendo em participação, em relevância, em importância para o nosso meio, que é o meio agrícola, né? Qual a percepção do produtor? Ontem um produtor me ligou, e um produtor, é muito legal isso, sabe? Assim, eu digo que a gente vive do 8 a 80 dentro do mesmo dia, se não na mesma hora na Solubio, né? E eu brinquei que, poxa, não é fácil isso, mas eu não sei se um dia eu vou poder deixar de viver isso, que para mim essa uma emoção, cachaça, né? É uma cachaça, E eu fico pensando assim também, Albert, você deve ter passado por muito canto da sereia, né? Alguém querendo te dar uma grana pelo negócio. Desde o começo teve, assim, sabe? E você ficava balançado ou você sabia que era aquilo que você queria? A única coisa que eu tenho em mente, há muito tempo Albert, né? Botei na minha cabeça que eu queria ser parte de um grande negócio. Então não estou importado quanto E a gente vê isso nos seus olhos, Albert. Diluir, quanto a gente vê essa paixão, né? Entendeu? O dinheiro é importante, Com certeza. Né? Faz parte, a gente corre atrás dele diuturnamente, mas eu acho que ver as pessoas que acreditarem em você, seja os produtores principalmente, que são quem te dá força e que aponta, né? A ponta que te dá oportunidade, seja o time, né? Seja os sócios que vieram para o desafio. A gente tem várias pessoas que vieram com participação para dentro da empresa pelo desafio, pela pegada, pelo nosso o que a gente quer deixar para o mundo, né? E pelo que você falou, nem vou perguntar, você não tem a intenção de sair fora da organização. Não, de maneira alguma. Não por agora. Eu mudo de função, mas isso só aumenta o meu compromisso com a companhia. Porque o que a gente vê por aí, empreendedores, assim, começa com startup, aí ele querer fazer um modelo de negócio para nenhuma, 2 rodadas, sair fora. Não, eu não tenho a mínima intenção de sair, eu já disse, a gente acabou de passar por uma rodada no investimento de um fundo, que entrou minoritariamente na empresa, né, que topou, foi um investimento grande que eles fizeram na companhia e a gente pode, com isso, trazer mais governança, mais segurança, né, tem todo um passo a ser dado aí, porque aí tu traz uma bagagem de pessoas com experiências, o fundo mesmo tem mais de 40 empresas que já investiu, então ele vem com uma bagagem muito grande, vai contribuir muito com certeza, para nos dar segurança. Claro que dá um frio na barriga, quando tem que apresentar um resultado que não é tão positivo, ou algo que... Vocês têm alguma holding? Nós temos uma holding hoje, a Companhia Brasileira de Bioinsumo e Biotecnologia, que é a detentora e é a dona da Solubio e dona das revendas e de todas as JV que a gente tem
Aí você está lá no conselho. Eu estou no conselho da Hold, exatamente. Estou no conselho da Hold, como presidente do conselho da Hold. E também, mas meu papel não muda nada dentro da companhia, entendeu? Eu sigo transitando horizontalmente em todos os setores. É o visionário ali, ó. E eu gosto, pessoal. Cara, eu vou lá... É o Pelé que batia o escanteio e ia lá. Não, adoro ver meus caminhões, vou lá, brinco meus caminhões, né? Porque eu sou meio apaixonado que legal. por olhar, eu vou lá, subo no caminhão, estaciono o caminhão lá no pátio, eu gosto de fazer isso, entendeu? E não vou mudar nunca isso, pelo amor de Deus. A gente percebe isso e volta a dizer, quem estiver nos ouvindo no Spotify, depois vai ter oportunidade também no YouTube, de ver o brilho nos seus olhos e a paixão quando você fala desse negócio, Albert. Eu acho que quando tu faz algo que impacta na vida das pessoas positivamente, não tem preço, você sabe? Retorna, né? Retorna, e aí tu vê, é claro que a vida foi me dando condições de ter algo melhor, de propiciar algo melhor para a família, para o filho, para a esposa. Isso é bom também, faz parte, claro, te dá uma segurança, né? Sim. Né? Poder ajudar meus pais, minha família, entendeu? Isso Dudu tá no... Dudu, pra quem não sabe, é o filho do Albert. Pequenininho ele. O Dudu tem 5 metros de altura. O Dudu voltou dos Estados Unidos, ele tá na atividade, ele quer entrar? Não, o Dudu nesse momento ele tá se preparando para o vestibular, ele quer fazer FGV, administração na FGV. Ou no ele também tem uma veia empreendedora, com certeza ele quer empreender em alguma coisa dele. Uma coisa que eu me orgulho é do filho que eu criei, mais a esposa que criou, que eu ficava muito fora. Então, esqueci de contar, quando a gente fala das passagens, né? O tempo que eu chegava a ficar 90 dias longe de casa sem ver o filho e a esposa, porque tinha que estar aqui para cima, não tinha condição financeira mesmo, vamos ser sinceros, não tinha... Cara, tá voltando todo dia, não tinha como pegar um voo, voltar pro sul, não. Tinha que pegar o carrinho lá e vir e rodar e ficar por aqui como dava. Então, ficava entre Mato Grosso, Goiás e Bahia, porque era eu e eu. Então, não tinha mais ninguém, tinha que tocar. E ela segurou o rojão. E ela segurou o rojão com o filho, criou muito bem. Então, a Daiane, né, minha grande parceira aí de vida. E o filho, hoje, eu tenho muito orgulho dele, assim, que estuda, dedicado. E ele é um cara muito massa e também... tenho a oportunidade de conversar com ele sobre empreendedorismo. É um cara que está à frente do tempo dele. Você vê que ele se destaca ali. Para essa geração dos 18 anos de hoje, assim, realmente, né, ele... Porque ele poderia muito bem, vou pra balada, vou fazer não sei o quê, e a pegada dele é muito... acompanhando, né, todo esse processo com o Albert, eu acho que o que ele falou, e a gente vê muito bem isso, né, a importância da família, e eu vejo também, Albert, essa questão de você, nessa fase toda de crescimento, a gente acompanhou desde o início, ali com poucas pessoas, e hoje, né, com muitas pessoas, e você também, assim, trazendo pessoas estratégicas, com muita qualificação, pagando bem, né, que eu acho que isso que é importante, e montando hoje, vamos falar assim, uma seleção mesmo, acho que para... são altos executivos, né? Altos executivos para coisa... A gente demorou para conseguir chegar a esse nível de trazer executivos, seja com equity, seja com salários realmente executivos, né? Porque falar para vocês, para ter uma ideia, até 1 ano e meio atrás, menos de 2 anos, eu e o Maurício, que estávamos sempre à frente da empresa, nós tínhamos um salário de R$8 mil. Pois é, eu falo então, assim, para quem tem toda uma estrutura, né, é difícil, mas era isso que tinha. Estava enxuto. Né? A gente vivia com nossos investimentos, nossas coisinhas, outras coisas que a gente tinha que fazer, a gente fazia com recursos que a gente foi acumulando ao longo do tempo. O Maurício também foi visionário, porque ele já vem com essa bagagem. Exato. Ele foi acata isso, né? Exato. A gente se desafiou a fazer isso por quê? Porque era o momento a gente tem que fazer aquilo que nem eu falei, que é importante para a empresa, né? A gente não pode sangrar, né? A vaca tem que estar sempre, pelo contrário, tem que dar pasto para a vaca, não pode só tirar o leite, né? Então a gente fez isso e hoje a gente conseguiu, né? Claro, com muitos desafios ainda pela frente, a gente tem com toda certeza, coisa, né? A conta é grande, o desafio é grande. Cada degrau acima é outro vento que bate. Os investimentos foram pesados que a gente fez, muita gente acreditou, muitas instituições acreditaram, muitos bancos acreditaram. Né? Vocês pensam em IPO? É um caminho, né? O futuro a Deus pertence, mas é um caminho que a gente trilha e enxerga como talvez uma oportunidade para 2, 3 anos, né? Construir isso, né? Acho que a companhia tem capacidade de chegar nesse nível, né? Tem capacidade de gerar esse valor para abrir capital e a gente poder continuar, seria o sonho, né? Sim. Poder continuar tocando ela e participando efetivamente. Nas decisões, né? Nas decisões, como sócio, ainda tendo os retornos. E tem tudo para isso dar certo, porque nós estamos falando de um produto muito genuíno e que vai ao encontro do que o mundo está buscando, né? Só vai crescer, né? É o que o mercado quer e vai, obviamente, exigir isso, né? Não é nem Exato, questão... A gente, hoje eu estava ainda gravando um programa para uma TV lá na empresa. E o cara diz, o que poderia não dar certo num negócio desses aqui, pelo amor de Deus? Cara, a gente vive num país
que passa pelas suas incertezas, né? Estamos vivendo uma, né? Sejam políticas, acho que o mundo não vai parar, o mundo precisa comer, né? O produtor agrícola vai seguir, a gente vai seguir sendo demandado, mas a gente tem as nossas inseguranças jurídicas, tem o lobby, tem a pressão financeira das grandes corporações que a gente tá fora do nosso alcance, né? Infelizmente, vocês são advogados, mas a área jurídica é uma coisa que mais me intriga hoje. Né? Minha esposa que brinca, né? Às vezes eu tenho vergonha de ser advogada porque a gente vê o cara defendendo uma coisa que... Mas infelizmente é isso, é do papel do profissional. E o cara chega lá no escritório, Albert, ele quer uma resposta. Nós que estudamos há tanto tempo, falamos assim, eu não sei. Vamos ver o que o juiz vai decidir. Então, assim, isso realmente trava muitos empresários, muitos empreendedores, muitos quebram, né? Então, assim, é um grande desafio. Assim, o pessoal acha muito bonito, quase 700 empregos, uma indústria desse tamanho, os desafios são enormes. O dia a dia é uma montanha-russa que tu sobe e desce o tempo todo, né? Que nem eu brinquei do 8 a 80, né? Da alegria e felicidade a correr lágrima, porque tem hora que tu diz, puxa vida... Agora não vai. Agora não vai. Qual é o próximo desafio? É complicado. E vem uma solução divina aí que sempre... E eu acho que é isso, a gente seguir fazendo bem, seguir fazendo certo. Perfeito. Né? A transparência, eu falo que tem 3 palavras-chave na empresa, né? Que é humildade, transparência e simplicidade. São 3 coisas que a gente não pode perder, são valores que a gente tem que manter, tentar manter essa cultura nas pessoas. É muito difícil. Quando a gente fala complicado. 10, 20, 30 pessoas, beleza. Agora quando fala 700, cara... É difícil, né? Porque você tem que passar isso pro líder, até na ponta, é muito complicado. É muito complicado. E a gente vê que o desafio das grandes empresas é isso. E aí talvez a gente conhece algumas outras empresas que aí fica muito grande, que aí o serviço começa a não ter tanta qualidade. É difícil manter a cultura bem de dono, complicado, né? O senso de dono, de cada um ter aquele cuidado, aquele zelo por tudo. A gente tenta dar a melhor condição de tudo, seja... fazendo análise do nível salarial, para ver como que se a gente está compatível com o mercado, se está justo, dar condição, um plano de saúde nacional, dar melhor possível em alimentação, em transporte. Porque vocês reconhecem o valor que é, né? A gente sabe que no final do dia a gente não é nada se não tiver as pessoas trabalhando, né? É as pessoas no final do dia que fazem a companhia existir. Mas o desafio é constante. E vocês, assim, enfrentam também um desafio da questão da própria mão de obra, né? Porque, assim, a gente vê que sempre ali tá toda hora vagas, Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, né? Eu acredito que isso também é um grande desafio para vocês hoje, né? A gente a nível Brasil, né? Exato. Todas as empresas passam por isso. A gente teve uma rampagem muito grande e rápida. Basta ter ideia que em janeiro do ano passado a gente tinha 109 colaboradores, né? O time todo. Hoje nós somos 664, com mais de 550 pessoas em um ano e meio, menos de 2 anos, né? Menos, né? Então, assim, é muita gente. O nosso RH teve um desafio muito grande, né? Até a gente construiu um time de RH novo, algumas pessoas com um pouco mais de experiência, outros com menos. Então, é um desafio de trazer essa qualificação, profissionais qualificados, né? Muitos engenheiros, muito engenheiro de bioprocesso, biólogos, químicos, para vir para dentro da fábrica. Então, assim, para uma cidade... que não tinha essa mão de obra disponível, né? E disputando com outras companhias grandes que tem aqui, né? BRF, Suez Dreyfus, a própria Raizen, que é um grande empregador, são grandes empregadores aqui do município. Comigo e tudo mais. Então, assim, foi um desafio muito grande para a gente montar esse time. Agora a gente está na fase de ajuste, né? A gente deu aquela inchada de gente, realmente, e agora a gente está no ajuste. Otimizar, né? Otimizar, vendo realmente o que a gente... E no meio do caminho vai sobrando alguns profissionais e é normal, né? Agora a gente faz aquele ajuste fino, né? A gente incha e agora faz o ajuste fino para realmente ficar com os melhores, ficar com aqueles profissionais que realmente vão entregar e dar resposta. No final do dia essa pessoa tem que se pagar e gerar o retorno que a companhia espera dela. Verdade. Ô Albert, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria só que você deixasse, claro, se puder... um recado aí pro cara que está começando a empreender ou aquele cara que está no meio ali empreendendo, que está ainda naquele processo ali de tomar decisão ou não. Você teria alguma mensagem para passar para esse pessoal? Com certeza. Acho que primeiro é persistir, né? Acho que tem que ter resiliência. É a palavra-chave de um empreendedor. Né? Acordar cedo, dormir tarde. Não medir esforço. É uma palavra bonita, mas na prática é bem complicado. É muito. Porque vem falando resiliência. Mas resiliência é o cara acordar cedo todo dia querendo aquilo, e por nada desviar o foco, né? Muito foco. Tu falou uma palavra-chave. Eu acho que tem que ter foco naquilo que tu quer fazer.
Quem faz tudo não faz nada. Não é fácil isso também, porque tu vê a oportunidade, o cara que é empreendedor enxerga oportunidade, eu saio na rua, enxergo oportunidade todo dia, né? Aí quando eu volto pra casa, a esposa diz assim, calma. Viaja. Calma, a gente viaja. Continue focado no seu. Eu chego num bar, eu enxergo oportunidade. É assim que a gente vive, mas a gente tem que manter o foco, né? Não desviar esse foco. Sempre ter Deus no coração, acho que acreditar muito e fazer a coisa do jeito certo, ser transparente, né? Nunca fugir das tuas responsabilidades, errar e corrigir rápido. Acho que isso é assumir o erro, né? Assumir o erro, não tem problema. Não ter vergonha de dizer que eu errei e pedir desculpa. Eu acho que isso, né, é uma palavra, é um ato muito importante quando o cara quer empreender. Tem até o cara que fala, né? Peça perdão, mas não peça permissão. Exato, vai e faz. Então, exato. E ter atitude. Sim. Né? Ter atitude. Atitude e proatividade tem que ser uma coisa muito importante dentro do cara que quer empreender. Acho Excelente. Que o mundo está cheio de oportunidades, está cheio de boas pessoas aí, muito empreendedor aí que tem um futuro brilhante pela frente, muitas vezes fica lá, cara, vai lá e faz. Travado, te desafia, né? Vai lá e faz. Né? Então, acho que esse é o grande recado, assim, cara, tem que ser resiliente, tem que ser transparente, tem que ser simples, faça o simples bem feito. Perfeito. Né? Não queira inventar a roda. Faz ela bem feita, que vai dar certo. Depois os passos vão dando e Perfeito. O caminho vai sendo trilhado ao longo do tempo. Né? Albert, para nós é um motivo de grande honra, até porque nós sabemos, né, Ricardo, da sua agenda tão apertada, você tirar esse tempo aqui e estar conosco, levando aí para nossa audiência essa aula, tanto de vida como de empreendedorismo, como de esperança, que nós estamos num país que tem as suas dificuldades, mas tem muita gente boa e tem muita coisa boa aqui que a gente pode espremer. Muito obrigado pela sua presença, viu, Albert? Ricardo, quer fazer as considerações finais? Só agradecer ao Albert, né, por ter aceitado o convite de participar, né? Eu creio aí que quem vai estar nos acompanhando aí é uma aula, né? Muitos ensinamentos. Eu acho que isso que é interessante, um compartilhamento das experiências. A gente que trabalha muito com essa parte, né, de se organizar, da parte da gestão. Né? Então, assim, o Albert é um grande case, né? Tudo aquilo que ele falou que é um grande case de sucesso. Né? E vale a pena realmente a gente continuar, né, trabalhando, focado. Né? Eu acho que com foco, com essa questão que ele falou da humildade, acho que a gente consegue realmente, né, chegar muito além daquilo que a gente imaginava. Então, assim, eu fico muito feliz, sempre acompanho a história dele. Cada vez que ele conta, você aprende um pouco mais. Então, muito obrigado aí por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade, sempre a satisfação encontrar os amigos, poder falar um pouquinho, contar um pouco da história da vida da gente, não tem preço, né? Não, é muito bonito, muito inspirador. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter a amizade que tenho Quinta-feira você não vai estar, né? Já fiquei sabendo. E dizer que a gente tem que acreditar no fazer bem feito, né? No fazer na sinceridade, na transparência. Isso leva a gente... É a lei do retorno, né? A lei do retorno. Então, a gente tem que acreditar naquilo, nos nossos sonhos e acreditar no lugar que a gente está, no nosso país e em tudo que é possível fazer. Que bacana. Pessoal, nós ficamos com essa aula aqui do Albert, podemos conhecer mais o que é a Solobio, o que é essa tecnologia, né, do bioinsumo on-farm. Peço para vocês seguirem lá o AgriCast no Spotify, também estamos no YouTube. Lembrando que o AgriCast é o podcast do agronegócio e ele é realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. Um abraço, mais uma vez, muito obrigado aos dois. Valeu. Obrigado. Valeu, turma. Valeu.